Olá, pessoal. Eu sou a professora Silvana. Vou trabalhar com vocês o componente curricular de Geografia. Formação e regionalização do território brasileiro. Regionalização brasileira oficial. Olha só, pessoal, trouxe para vocês o mapa do território brasileiro oficialmente reconhecido aí essa formação territorial. Esse mapa aí mostra a vocês as macro-regiões, certo? Então, está assim dividida em 5 regiões. Vindo aqui para a legenda, nós vamos ter o norte, certo? Os estados que fazem parte da região norte, os estados que fazem parte da região nordeste, os estados que fazem parte do centro-oeste, os estados que fazem parte da região sudeste e aqui o sul, certo? Então, a população também brasileira, ela é um pouco desigual em alguns locais, né, como o Nordeste, né, bastante povoado, o Sul, o Sudeste, já para cá tem os espaços que não são tão povoados, certo? Em relação também à distribuição das riquezas, né, ele também é bastante diferente em relação de distribuição da economia também, certo? As regionalizações do IBGE. A primeira regionalização oficial do Brasil, elaborada pelo IBGE, é estabelecida em 1942, delimitava as regiões de acordo com suas características naturais. Ela foi modificada em anos posteriores, por causa de alterações na configuração territorial do país, pois foram criados e extintos territórios federais. Ele fala nessa questão aqui da modificação, pessoal, é porque essa regionalização oficial do Brasil, ele vai se modificando aos poucos em anos posteriores a 1942, devido à criação ou extinção, quer dizer, deixou de existir alguns estados, e aí também foram criados e agregados ao território brasileiro algum estado, foi agregado também ao território brasileiro algumas ilhas, então com isso foi sendo modificada aos poucos no decorrer dos anos após 1942. Os complexos regionais. Além da regionalização oficial do IBGE, outra bastante conhecida é a que divide o território brasileiro em complexos regionais ou regiões geoeconômicas, o Nordeste, a Amazônia e o Centro-Sul. Então, esse mapa aí, complexos regionais do território brasileiro, ele só tem 3, certo? Não vamos confundir com a divisão das regiões, certo? Brasileira, que são 5. Agora, aqui, os complexos regionais que são 3. A Amazônia está aí em verde, para vocês observarem a extensão dela, certo? O Nordeste, onde pega a maior parte dos estados do Nordeste, por isso que é chamada a macro-região, os complexos regionais aqui de Nordeste, certo? E o Centro-Sul aqui, tá? Que pega uma boa parte do centro, né? Região Centro-Oeste, e aqui Sudeste e Sul, por isso esse nome nos complexos regionais.
Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. São 3. O Nordeste. Desde o início da colonização do território brasileiro, no século XVI, até meados do século XVIII, o Nordeste foi a região mais rica do país. A partir desse período, teve sua importância política e econômica diminuída. A Amazônia. Considerando o povoamento do território desde a colonização europeia, a Amazônia teve uma ocupação bastante tardia em comparação às demais. Implantação de diversos projetos na região. Essa implantação de diversos projetos, pessoal, foi implantado devido à necessidade da ajuda, né, ao povo que compõe, que faz a Amazônia. O Centro-Sul. O Centro-Sul é um complexo regional de grande peso político e econômico no Brasil. Nele estão situadas a capital federal, Brasília, e as 2 metrópoles do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Reúne a maior parte da população, da produção industrial e da agropecuária, além dos principais portos e aeroportos. Então, eu trouxe essa imagem aí, certo, do Centro-Sul, para vocês observarem também. Nele também vem a questão de imagens aqui, de figuras, né, que possam ajudar vocês a compreender até melhor essa questão da produção industrial, né, a agropecuária também, que mais desenvolve no Centro-Sul, nos estados que fazem parte, das regiões que fazem parte, certo, do Centro-Sul. Vejam também aí alguns imagens, né, que representam a cultura também, certo, da região. Políticas regionais no Brasil, com o objetivo de diminuir as desigualdades socioeconômicas existentes entre as regiões brasileiras e estimular o desenvolvimento regional, foram criadas instituições governamentais, chamadas de Agências de Desenvolvimento Regional, vinculadas ao Ministério da Integração Nacional. Vejam bem essa imagem aí com o mapa, né? Brasil, principais agências de desenvolvimento regional 2016. Vocês vão perceber aí pela legenda da figura, né? As instituições governamentais, certo? Sudam, Codavasp, Sudene, Denox, Sudep. Então, tudo isso aí foram o quê? Agências criadas para ajudar, certo? Com o desenvolvimento social, com a economia também brasileira, certo? Para estimular o desenvolvimento regional do território brasileiro, certo? Para diminuir essa questão da desigualdade entre as regiões que no início, certo? Eu havia falado para vocês que além da população, né, aqui ser muito povoado, e aqui no Sudeste e Sul, aqui é um pouco menos povoado, né, no Norte. Então, para diminuir tanto essa questão da população, certo? A desigualdade, e também a questão da economia, certo? E outros recursos existentes em cada região, foi criada essas agências para ajudar no desenvolvimento e diminuir essa desigualdade no território brasileiro. Então, pessoal, até o nosso próximo encontro. Até lá!